Bom, gente, então eu vou falar aqui para vocês, na verdade, um pouco da minha trajetória nessa busca por uma profissão, o que eu encontrei nesse caminho. E, claro, eu vou focar, eu vou dar relação para o que essa minha experiência guarda relação com a política atual. Não vou falar de tudo, não vou falar das minhas namoradas, não vou falar nada disso, vou falar do que na minha profissão, ou naquilo que eu levei como estudo, o que essas coisas que eu tive lá guardam relação com a política. Então, eu posso começar já contando para vocês que eu estudei num colégio de ensino médio fundamental. Na minha época era ensino científico. Eu estudei num colégio católico de freiras, lá em Itajaí, e me formei na Faculdade de Publicidade e Propaganda na Univale de Itajaí. Então eu cursei o curso de Publicidade e Propaganda de 1999 a 2003, certo? Nesse período eu era funcionário da universidade também, lá. Então, quando eu entrei na faculdade, uma das coisas o primeiro choque que eu tive quando eu entrei na faculdade foi quando, gente, desculpa a minha voz, mas é que eu estou gripado, com a garganta um pouco inflamada, então eu estou meio fanho, né? Minha voz é lindíssima, né? Hoje ela está assim, essa merda, mas em função disso, vocês me desculpem. Então, assim, o primeiro choque que eu tive quando eu entrei na faculdade foi quando eu me perguntei assim, mas o que vocês esperam de um universitário? O que vocês estão esperando dos caras que vocês estão formando aqui todo semestre? E na época essa resposta é unânime, e eu acho que ainda ela é unânime. E quando eu falo unânime, é o seguinte, ela é unânime desde o já que chegou atrasado, anda rápido e senta. Não incomoda. Obrigado. Então, ela era unânime, assim, desde os professores, passando pela reitoria, os diretores de centro, os próprios funcionários da universidade e os próprios alunos, que é uma coisa um tanto estranha, né? Todo mundo concordar com uma coisa, né? O que era isso? O que se espera hoje de um universitário? Não só do universitário, mas essa era a resposta quando você perguntava isso. O que você espera do universitário? Vocês estão curiosos, né? Então, a resposta era o seguinte: espera-se que o universitário seja agente de transformação da sociedade. Um agente transformador da sociedade. À época, eu me lembro muito bem, saiu um relatório, se não me engano, da Unesco ou da ONU, e como eu era funcionário da Univale, da universidade, eu era envolvido, eu tinha contato com os diretores, pró-reitores, etc. Eu era um auxiliar de secretaria, então eu levava a documentação para um lado e para o outro, basicamente, lá dentro. Atendia alguns alunos e tal. E eu me lembro que nesse relatório da Unesco dava muita ênfase a esse aspecto, quer dizer, a universidade como um espaço de construção, né, de agentes transformadores da sociedade. E isso foi um choque para mim pelo seguinte, porque tanto mais se enfatizava esse aspecto de transformação da sociedade, quanto mais ao longo do tempo que eu estava na faculdade eu percebi que não se tinha ali uma busca pelo conhecimento superior. Quando eu entrei na faculdade, o que eu esperava? Eu esperava ter um conhecimento técnico de algumas coisas, mas eu tinha uma espécie de sonho, uma vontade de adquirir um conhecimento superior. Não é assim que a gente se designa a faculdade? Aquilo ali não é isso? Ensino superior? Não é isso? Então, com esse superior, o que eu imaginava? Eu imaginava que você teria na faculdade o ensinamento não o ensinamento técnico. Por exemplo, eu me formei em publicidade e propaganda, então eu aprendi a fazer contas
para você calcular o custo de uma propaganda por cada pessoa atingida. Aprendi técnicas de retórica, aprendi a manusear uma câmera, a fazer enquadramento, a fazer um roteiro, a escrever, fazer uma redação publicitária. Aprendi várias coisas. Mas além disso, eu esperava adquirir também um conhecimento que estava voltado para mim enquanto ser humano, não enquanto publicitário. E esse, enquanto ser humano, é onde eu depositava a ideia de ensino superior. Então, eu percebi que é o seguinte, olha, quanto mais se espera que você seja um agente transformador da sociedade, menos ele estava interessado em formar um ser humano superior. Superior aqui não do ponto de vista elitista, mas do ponto de vista de adquirir um conhecimento, de você conhecer as coisas de um ponto de vista mais alto mesmo, né? De você ascender aos conhecimentos dos mais sábios. Eu, durante a minha adolescência, tinha lido um pouco Platão, Aristóteles, li Nietzsche também, e tinha coisas que eu lia e eu não entendia. Porra, tem que ser muito inteligente para entender isso aqui. Você deve ter que adquirir um conhecimento superior para você entender essas coisas aqui. Então esse foi o primeiro choque que eu tive na faculdade, tá? Foi de ver essa espécie de paradoxo. Se esperava que você fosse... Porque, se você parar para pensar, porra, estão depositando em você a esperança de você mudar a sociedade. Quer ver uma coisa? Tem um textozinho aqui que eu escrevi para um jornalzinho da faculdade, porque tão logo eu me envolvi na faculdade, estava lá dentro, eu comecei a participar de algumas coisas políticas lá dentro. Até por uma questão familiar. Meu pai foi presidente de partido político, na minha casa sempre a conversa girou em torno da política, eu vivi a política muito intensamente dentro de casa, então era meio que natural que, estando lá na universidade, eu me envolvesse politicamente com aquilo ali. Então, só um parágrafo de um texto que eu escrevi para o jornal lá, quando nós ganhamos o DCE da Univale. Eu e mais um grupo lá fazíamos parte, nós ganhamos o DCE. Eu escrevi assim: hoje somos jovens, pelo menos nos corações, e sem dúvida pela própria cultura, somos a semente da esperança para que as mudanças aconteçam. E não somos só nós. Sem demérito a quem quer que seja, existe no jovem uma incumbência na organização social de ser agente transformador da sociedade. E é nestes termos que nos dirigimos a você. Então, eu era, dentro do DCE, uma espécie de assessor político. Então, eu comecei a escrever, apesar de não ter terminado, mas todo o projeto do DCE, uma espécie de estatuto mais amplo e tal dele. Trago isso aqui para vocês só para vocês terem uma ideia dessa coisa do agente transformador da sociedade, que em boa medida é o que muita gente espera de vocês aí, alunos. É muito do que se espera da educação como um todo do Brasil. Vocês verem políticos aí hoje, vocês estão vendo debates, temos que investir em educação. Por que educação? Para transformar a sociedade, para a sociedade ser melhor no futuro. Não é isso? Não é esse o raciocínio? É ou não é? Então, esse foi o meu paradoxo. Tanto mais se exigia dos universitários essa incumbência de serem agentes transformadores da sociedade, quanto mais o ensino ali estava voltado para uma questão meramente política, técnica, e não para o ensino superior. Então, eu era um cara de esquerda, né? E na faculdade fiz parte do DCE, do ponto de vista da esquerda. Eu, até pelo meu temperamento, vamos dizer assim, eu não tinha um viés radical, né? Quando nós ganhamos o DCE na Univale, por exemplo, nós disputamos o DCE com o pessoal da UJS. Para quem não sabe, o UJS é a União da Juventude Socialista, um partido focado somente no ambiente universitário, né? Eles dificilmente lançam um candidato para presidente, deputado e tal, mas eles fazem uma militância muito voltada para as universidades. Então nós ganhamos de um candidato deles, da UJS, mas nós éramos de esquerda também.
certo? Então, nós ganhamos o DCE quando? Se eu não me engano, foi em 2002, ano da eleição do Lula, e eu votei no Lula em 2002. Mas, lá dentro daquele ambiente universitário, onde quase todo mundo era esquerdista, eu confesso para vocês que eu tento aqui me recordar de um professor que não era de esquerda, e eu tenho dificuldade. Eu teria que conversar com uns 3 ou 4 nomes que me vêm à cabeça para perguntar assim, escuta, vem cá, tu é de... O que tu é? Tu é de esquerda? Tu não é meio de esquerda? O que tu é? Mas todos eram de esquerda. Os diretores eram de esquerda. O reitor era de esquerda. Por mais que usasse terninho e gravata. E eu, lá na faculdade, eu não via esses caras como de esquerda. Por quê? Porque eu tinha uma ideia do que era um revolucionário. E lá naquele ambiente, na universidade, eu meio que entrei no choque sobre o que eu fazia essa ideia do revolucionário. Porque para mim era uma coisa óbvia. Putz, o meu objetivo é transformar a sociedade. Para transformar a sociedade, bom, eu tenho que ser um revolucionário. A única crítica à sociedade que eu conhecia era a crítica da esquerda. Então, para pensar nessa ideia do revolucionário, eu entrei em choque. Por quê? Porque eu comecei a ver o papel de muitos professores, diretores e mesmo alunos lá no DCE, da qual eu fazia parte, e eu comecei a notar uma coisa estranha. Comecei a notar o seguinte: olha, esse pessoal todo que se diz revolucionário, que está lutando para tornar a sociedade melhor, muitos deles só estão preocupados com o seu rico dinheirinho. E eu comecei a chamar esses caras de revolucionários cínicos. Vocês dizem que estão aqui para mudar a sociedade, mas vocês só estão interessados no seu dinheirinho de vocês. E eu me lembro que eu tive uma conversa com um professor, que eu achava, tinha muito respeito por ele, considerava ele um baita do intelectual e tal. E eu perguntei para ele, escuta, por que esse negócio do revolucionário, tu não acha isso estranho? E ele me disse o seguinte, e, na verdade eu ainda perguntei para ele assim, como que a gente vai exigir de um pai de família, desses professores que estão aqui, que tem que trabalhar, dar comida para os seus filhos, sustentar uma casa, como nós vamos exigir que ele seja um revolucionário? Um revolucionário no sentido de romper com o sistema. Estão compreendendo isso daí? Porque se você está trabalhando, ganhando dinheiro, não sei o que, você pode falar o que você quiser, na sua prática você está alimentando o sistema capitalista. Esse era o raciocínio que eu fazia. Eu pensava, mas como não fazer? Se o cara romper com o sistema de vez, como que o cara faz para cuidar da família dele? Aí daquele revolucionário cínico eu já passei por uma coisa do tipo, eu estou chamando de cínico, mas eu não tenho um caminho para o cara fazer, como é que eu faço? E esse meu professor me explicou, ele disse, Renato, a democracia pressupõe a ocupação dos espaços. É preciso fazer a revolução desde dentro do sistema, não fora dele. Estão compreendendo isso daí? Então a coisa meio que encaixou na minha cabeça. Falei, então tá bom, então nós estamos aqui fazendo um monte de universitários com o objetivo de transformar a sociedade, e eles saindo da universidade, eles vão para os espaços, né? Então vai se formar advogados, daqui a pouco esse advogado vai se formar um juiz, vai se formar um desembargador, certo? Eu, publicitário, vou estar trabalhando para empresas ou para o governo, e cada um no seu espaço profissional, ele vai promover a revolução desde dentro do sistema e alterar o sistema desde dentro. Estão compreendendo isso daí? Está claro isso aí para vocês? Então a coisa na faculdade, eu saí da faculdade com isso. Então assim, eu me formei em 2003, em 2003 eu saí da universidade, não trabalhava mais lá. Em 2004 eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda, eu já estava formado e comecei a trabalhar numa agência de propaganda. No início do ano já, no início de 2004 eu comecei a trabalhar numa agência e conversava com um amigo meu que também trabalhava nessa agência, que nós queríamos montar a nossa própria agência de publicidade e propaganda. Só que durante o ano 2004,
houveram eleições. Então eu montei uma chapa vencedora no DCE em 2002. Em 2004 houveram eleições para prefeito, vereador, etc. Essas eleições, o presidente do DCE, lá que foi presidente do DCE em 2002, né, ele saiu candidato a vereador em 2004. E ele me chamou para fazer parte da equipe dele. Renato, eu vou sair candidato, ele saiu candidato pelo PT, eu vou sair candidato e eu queria que você viesse trabalhar comigo. Eu falei, não, tá ótimo, fui lá. A nossa família eram conhecidas, meu pai conhecia muito bem o pai dele e tal. E em 2004, então, ele se elegeu, um dos vereadores mais novo da cidade. Eu trabalhei na equipe com ele em 2004. O governo, a prefeitura de Itajaí em 2004, se elegeu o PT, um prefeito do PT, e vocês são novos, mas os dois professores que estão aqui presentes sabem muito bem, em 2004 o PT foi uma onda chamada Onda Vermelha. Ele fez um monte de prefeitos, vereadores pelo Brasil afora, ainda em função da eleição do Lula de 2002. Não é? Acontece que em 2005, antes que eu me esqueça, daí no final de 2004, o presidente do DCE lá, o vereador, ele foi eleito e tal, e eu não sei porquê, mas para mim foi uma providência divina, ele me chamou para ser secretário de comunicação da prefeitura de Itajaí, no governo do petista, do PT. E por uma providência eu não aceitei, não sei porquê, mas eu não aceitei. Quer dizer, eu sei mais ou menos o porquê. Na verdade, eu tinha, por um lado, uma conversa já feita com aquele meu amigo de faculdade, que nós estávamos trabalhando junto na agência e que nós queríamos montar a nossa própria empresa. E por outro lado, como meu pai trabalhava na política, meu pai é um homem da política e tal, e meu pai participou desse processo das eleições de 2004, eu fui conversar com meu pai sobre o convite que eu tinha recebido, e ele meio que me desestimulou, então eu não insisti e tal, e caí fora, e não aceitei o convite para ser secretário de comunicação da prefeitura. Mas acontece que eu, então, preferi montar a agência, e montei a agência de propaganda com esse meu colega no final de 2004. Então estou eu lá trabalhando na agência de publicidade e propaganda em 2004 aqui em Brusque, nós montamos a empresa aqui em Brusque. E em 2005 saiu uma coisinha chamada Mensalão. Vocês talvez não conheçam, mas aquilo foi um choque para mim. Eu me recordo que quando saiu a notícia do Mensalão, os primeiros raciocínios que eu fiz foi achar que aquilo era um golpe do sistema, que era um golpe do PSDB. E eu me recordo muito bem do meu irmão, que na época trabalhava comigo na agência, olhar assim com aquela cara, assim, mano, se fosse tudo mentira, não teria como o cara falar tudo, o Roberto Jefferson naquela época. Se alguém tiver interesse, vá pesquisar que vocês vão saber como sucedeu. Mas assim, se for tudo mentira, não tem como o Roberto Jefferson ter falado tudo isso e ser mentira. Ele pode falar uma ou outra mentira, mas o grosso da coisa tem que ser verdade, porque senão já tinham desmentido o cara. Então aquilo foi um choque para mim. E aí foi o meu primeiro choque. Eu acreditava numa política, ainda com aqueles ideais que eu aprendi na faculdade, né? Que eu já trazia de antemão também, não é uma coisa que eu aprendi só na faculdade, mas eu já trazia comigo, por educação familiar, por uma questão até do meio que eu andava. E aquela coisa foi meio que desfazendo essas coisas na minha cabeça. O que está acontecendo? Então eu comecei, passado um pouco esse estupor de início, eu comecei a pesquisar, a tentar ler na internet o que estava acontecendo. E aí eu conheci alguns autores, como Nivaldo Cordeiro, mas principalmente o Olavo de Carvalho. Não sei se vocês já conhecem o Olavo de Carvalho.
E eu vi aquela coisa do desenrolar do mensalão e estava lendo Olavo de Carvalho. E em 2006, surgiu a oportunidade para eu dar aula na universidade, ser professor universitário. Mas aí uma das exigências é que eu teria que ter uma pós-graduação. Então eu dei uma pesquisada e falei, não, eu vou fazer um mestrado em Ciências da Linguagem. E eu fui fazer um mestrado em Ciências da Linguagem em 2006. E isso, vamos dizer assim, quase um ano depois do mensalão. A minha cabeça estava assim, um turbilhão. Sabe quando você está naquela situação que eu já não sei de mais nada, estou completamente perdido? Né? Então eu estava naquela situação ali. Eu continuava a ler, esporadicamente, não era um estudo sistemático da coisa, mas eu estava lendo, principalmente o professor Olavo de Carvalho, o Nivaldo Cordeiro e outros caras, né? Também estava lendo algumas pessoas da esquerda, né? Naquela época eu comecei a ler o site vermelho.org, por exemplo, certo? Então, estou lá eu fazendo mestrado e eu tomo um outro choque. Pela primeira vez, e eu não tinha percebido isso ainda, pela primeira vez eu vi diante de mim, dentro do mestrado, um ateísmo que eu não conhecia. Um ateísmo carregado de raiva. Por que de raiva? Porque não era um ataque direto à religião, mas era um ataque tão sutil, um deboche indireto, às vezes um comentário direto, debochando, mas que não era o centro da questão, comparado ao fato de que, lá pelas tantas, eu meio que peguei na corda da coisa toda e eu comecei a provocar meus professores. E falei, eu quero fazer uma tese, a minha tese eu vou versar sobre Deus e o infinito. É uma coisa lá do mestrado, né? O porquê desse tema, uma coisa lá do mestrado e tal. Depois eu pensei que eu tinha descoberto uma coisa em relação ao infinito, depois eu vi que era uma coisa que havia sido descoberta já, um problema, que já estavam falando desse problema há trocentos anos e eu achei que eu tinha descoberto a pólvora, né? Como diz o outro. Mas, e ele disse, não, eu não trato desse assunto aqui. Praticamente todos os professores faziam deboche, tiravam sarro dos religiosos e de Deus, mas se você dissesse, não, então vamos tratar desse assunto aqui, então vamos começar aqui sério, vamos fazer um estudo sobre esse tema. Não, nós não começamos sobre esse tema aqui. Então, pô, isso é uma raiva absurda. O que é um homofóbico? O homofóbico é um cara que não consegue discutir sobre o tema, ele quer fugir. Estão compreendendo isso daí? O termo técnico homofóbico é isso. Se tiver alguém aqui, se eu fosse um homofóbico, tivesse alguém na sala aqui que fosse homossexual, você ia correndo, porque eu não conseguiria ficar no mesmo ambiente que o cara. Sabe o cara que tem claustrofobia? Sabe o que é isso? Você não consegue ficar naquele ambiente, sabe? Você não se controla. É uma fobia. Estão compreendendo isso? Sim ou não, gente? Sim, está claro isso aí para vocês? Então, junto com esse ateísmo, com essa raiva, eu percebi uma falta de proporção absurda em relação aos crimes. Então, quando você falava com os professores sobre o mensalão, eles tentavam minimizar o problema do mensalão, da esquerda. E os Estados Unidos era o demônio, né, encarnado num país. É claro que essas coisas todas, elas começaram a me chamar a atenção, porque eu vinha estudando autores, né, que não concordavam com aquilo, obviamente. Eu comecei a ter opiniões, né, ou ter contato com opiniões, melhor dizendo, que não fazia parte daquele esquema deles ali. E aí eu percebi o seguinte, quem é o revolucionário? No mestrado eu tive bem claro isso. Quem é o revolucionário? Que até então para mim tinha ficado mais ou menos claro lá na faculdade,
mas que no mestrado eu vi bem claro quem é o revolucionário. Então, o revolucionário, né, ou melhor dizendo, quem é o inimigo do revolucionário, né, contra quem o revolucionário se volta, não é a burguesia, mas a religião. Esse foi um outro choque. Porque eu sempre vinha daquela ideia de que não, pô, né, se tem um monte de rico aí, é porque tem um monte de pobre. Eu achava isso. Não, se o cara tem lá na conta bancária dele 2 bilhões de reais, é porque esse dinheiro está faltando para algum pobre. Então nós temos que lutar contra essa lógica do acúmulo de capital. Isso era um raciocínio que eu fazia. É o raciocínio de quem não tem a menor noção do que é economia, mas é o raciocínio que eu fazia. Mas aí no mestrado eu descobri que não é esse o inimigo do revolucionário. O inimigo do revolucionário é a religião. E aí eu tive o choque. Quem é o revolucionário? Então, o revolucionário é um sujeito que, de forma muito confusa, mas que para ele é muito clara, ele tem uma ideia perfeita de mundo, em primeiro lugar. Segundo lugar, ele critica todo mundo em função dessa ideia perfeita, e aí ele pede, eu quero acumular poder para poder tornar o mundo perfeito. Ele pede poder. Vocês sabem o que é poder? Sabe o que é poder? Quando vocês pedem dinheiro para a mãe de vocês, para vocês comprar as coisas de vocês lá, ou se alguém que já trabalha, pega o seu dinheiro. Você não tem poder de comprar alguma coisa com dinheiro? Sim ou não? Se entrar um cara aqui armado aqui e disser para vocês, levanta todo mundo aí. Aí vocês levantam. Agora senta todo mundo aí. Aí vocês sentam. Aí falam, então tá bom, tchau. Vai embora. Vocês não fizeram alguma coisa porque o cara estava armado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vocês não responderam sim ou não agora porque eu pedi alguma coisa para vocês? Sim ou não? 3 formas de poder. Estão compreendendo? Poder econômico, né? Uma promessa, te prometo tal coisa e você faz para mim. O poder de você persuadir alguém de forma intelectual e pedir para vocês, ô gente, responde aí sim ou não. Vocês podem ficar minha cara aqui, eu sei que eu sou meio bonitinho, já fui muito mais, a idade e tal. Então, vocês responderam para mim sim, e o poder, que a gente diz, o poder militar, o poder da força. O sujeito entra armado aqui, bota uma arma na cabeça de vocês, vocês vão fazer o que o cara quer. É ou não é isso? É? Então, eu descobri que o revolucionário era o cara que tinha uma ideia perfeita de mundo, e aí ele, em função dessa ideia perfeita de mundo, ele exigia de você, me dá mais poder. E uma coisa muito engraçada, ele necessariamente rompia com o passado. Ele fazia um rompimento com o passado. Ele dizia, o passado não existe, o passado não tem nada a nos dizer. Não é que ele não existe. Ele existe, mas não tem nada a nos dizer. Ele não traz do passado nenhum ensinamento, nenhum conhecimento, nada. Ele não tem dívida, gratidão nenhuma com o passado. Por quê? Porque ele olha o mundo de hoje, ele só vê sofrimento, só vê desordem, só vê caos. E ele diz, não, o negócio é a gente partir para essa coisa de uma ideia nova, um paraíso. Vocês vão, essa ideia de paraíso, de mundo perfeito, vocês vão encontrar também um pouco disso com a palavra utopia. Tá claro isso daí para vocês, gente? Então, o que eu percebi no mestrado, o choque de quem era o revolucionário? Eu percebi no mestrado que é o seguinte, o revolucionário, o centro da questão para ele, é que ele não compreendia uma ordem na natureza ou no universo. Ele não percebia uma ordem anterior à ordem humana, da organização social humana. Ele via o universo. Se você pegar, por exemplo, como que surgiu o mundo?
Vocês percebem que a resposta dessa pergunta, se ela não determina, ela influencia sobremaneira a resposta qual o sentido da vida. Não é verdade? Para pensar. Se o mundo surgiu de uma explosão, de um Big Bang, de forma aleatória, o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui? Você não tem um sentido maior. O sentido da vida fica circunscrito ao quê? Aquilo que eu quero, eu deixo de querer. Estão compreendendo isso aí, gente? Então eu percebi que o revolucionário, ele necessariamente tinha um raciocínio mais ou menos igual ao do Nietzsche. Eu vou citar o Nietzsche aqui de cabeça. Até um tempo atrás eu fui atrás para ver se encontrava essa passagem do Nietzsche e não encontrei. Então eu estou citando aqui de cabeça, eu posso estar cometendo um erro. Mas para mim foi o Nietzsche que falou isso aqui que eu vou dizer para vocês agora. O Nietzsche dizia o seguinte: olha, no espaço aqui, você pegar um espaço e você imaginar que lá tem um monte de átomos andando, né, de forma completamente aleatória. Você não percebe ali nenhuma ordem, porque ali impera o caos. Mas que, por uma questão de probabilidade matemática, pode ser que todos aqueles elementos que estão andando naquele caos, eles comecem a andar, a se movimentar de forma organizada. E você vai ter a impressão de que então ali existe uma ordem por trás daquilo ali. Mas aquilo ali é uma mera coincidência, uma mera estatística matemática. Não é uma ordem que superior ou transcendente àqueles elementos que está impondo a ele uma ordem. Ou seja, Nietzsche estava dizendo que você pode ter um aspecto de ordem dentro de um caos maior, mas nunca pode ter o caos dentro de uma ordem. Porque se em algum momento você tem o caos dentro de uma série ordenada, aquele pedaço caótico, ele necessariamente iria desorganizar toda a ordem. Esse era o raciocínio dele. Então eu percebia que esses professores do mestrado, e todo mundo que estava no mestrado, tinha essa mesma acepção do que era o universo, do que é o mundo, o cosmos, e consequentemente pensavam a vida, né, como uma coisa a ser construída. Quer dizer, eu tenho um caos, quer dizer, eu não tenho ordem nenhuma do universo, então se tem que estabelecer alguma ordem, se a minha inteligência pede alguma ordem, quem tem que dar essa ordem somos nós. E nós não temos que extrair essa ordem de lugar nenhum. É por isso que ele sempre faz essa ideia perfeita de mundo e rompe com o passado. Porque ele não entende nenhuma ordem, então ele tem que construir da própria cabeça um mundo perfeito. Sim ou não? E aí, dessa desordem, por assim dizer, surge o problema do bem e do mal. Queria refletir no que eu estava analisando, na falta de proporção do crime. Quer dizer, o mensalão é uma coisa menor, mas o que o FHC fez na época, né, que era muito falado, que ele de fato fez, que foi fazer a compra de votos para poder fazer o segundo mandato para presidente da República, o segundo mandato, né, do Executivo. Isso era um crime absurdo, mas o mensalão não era tanto. O mensalão era um desvio pontual. E a isso, né, como eu já estava estudando mais alguma coisa, você some, por exemplo, a diferença entre nazismo e comunismo. Que eles insistiam em dizer que nazismo era de direita e comunismo era de esquerda, mas o comunismo stalinista foi um desvio, não foi mesmo uma coisa. Quer dizer, você via assim uma desconexão, uma falta de senso de proporção. Então a minha conclusão era o seguinte: eu estava no mestrado que era Ciências da Linguagem. O que a ciência da linguagem faz? Ela busca qual o significado do significado. Essa é a pergunta. O que significa significado? Ou seja, qual é o sentido, a interpretação das coisas?
E tanto mais era irônico eu estar no mestrado daquele e estar percebendo aquelas coisas, quanto mais eu percebia que aquele mestrado para os meus professores era uma busca, por alguns até de forma sincera, mas de uma certa forma louca, de buscar um sentido para o mundo que eles não estavam encontrando. Estão compreendendo isso daí? Sim ou não? Então eu vi que no mestrado ficou muito claro para mim que eles não estavam em busca do conhecimento superior, que eu ainda achava que eu iria encontrar no mestrado, que eu não encontrei lá na graduação, mas que eu encontraria no mestrado. Eu pensei, não, se eu não encontrei na graduação, deve ser porque a graduação hoje já está com o ensino, né, um pouco mais voltado para a profissão e tal, mas eu vou encontrar lá no mestrado, né, porque o mestrado é mestre, pô, e eu não encontrei lá também. O que eu encontrei lá? Somente a luta política. Isso é ruim, professor? Não é que é ruim necessariamente, mas você está instrumentalizando o conhecimento para a política ao invés de fazer o contrário. Quer dizer, o conhecimento está servindo à política e não a política ao conhecimento. Deveria ser justamente ao contrário. No ambiente de ensino, de educação, você pode estudar qualquer coisa, meu filho. Quem quer dizer para você que você não pode estudar alguma coisa, não está entendendo de ensino. Você tem que poder estudar qualquer coisa. Agora, você não pode subverter ou inverter a lógica. Quer dizer, o ensino não pode estar em função da política. E a política tem que estar em função do ensino, nesse caso aqui especificamente falado. Então eu vi, para mim fechou um ciclo, por assim dizer, né, do que era o conhecimento, né, ou dessa ausência do conhecimento superior, e do qual era o papel do revolucionário, ou do estudante, ou do universitário, ou do professor universitário, ou do mestre, ou de quem quer que seja. Ou, por exemplo, o que a nossa sociedade está fazendo com os caras que estão estudando? O que esperam dessas pessoas? Política, luta política. Estão compreendendo isso daí? Sim ou não, gente? Está claro isso aí para vocês? Então, em 2009, eu terminei o meu mestrado. Eu tive um monte de problema no meu mestrado, gente. Um monte de problema. Porque eu comecei a pegar na corda mesmo, entendeu? E aí, é claro, né, eu sou meio burro. Então, né, aí os caras pegavam os meus erros e aquilo ganhava uma proporção absurda, né? Eu fazia trabalhos melhores que os meus colegas, mas os meus trabalhos, né, comparado aos meus colegas, ainda que era melhor, mas não eram bons trabalhos, no final das contas. Estão compreendendo como é que é a situação? E aí, claro, pegava na corda. Eu tive um projeto inteiro recusado no mestrado. Né? Então, o projeto tinha erros medonhos, né? Mas não veio ao caso aqui, mas só para dizer para vocês, eu me debati muito contra esses temas que eu estou trazendo aqui para vocês, muito, certo? E aí eu saí do mestrado, eu terminei o mestrado no início de 2009, no final de 2009 eu me tornei aluno do professor Olavo de Carvalho. Falei, não, eu vou estudar isso aqui para ver se eu adquiro conhecimento superior, de fato. Mas depois eu vou falar dele. Então, o que eu aprendi no mestrado? Que horas tem, Gustavo? 8h22. Nós temos mais quanto tempo ainda, gente? Até 9 horas. 9 horas, tá. Então, o que eu aprendi no mestrado? Eu aprendi o seguinte, olha, existe uma coisa no mestrado que é a filosofia da linguagem. Então, o que é significado? O que eu tinha comentado com vocês? Então, eu aprendi que é o sentido das coisas. É você buscar compreender como que as coisas significam outras coisas. No final das contas é isso. Então existiam algumas premissas, eu não vou falar de tudo aqui que eu aprendi no mestrado, eu vou trazer para vocês aquilo que me interessa aqui, né, para essa nossa conversa de hoje. Então existiam algumas premissas lá que eu aprendi no mestrado, que eram as seguintes: a linguagem nos ajuda a compreender o mundo. Se vocês pararem para pensar,
Parem para pensar agora um pouquinho. Vocês vão ver que vocês não pensam. Tá fazendo força, meu? Tá doendo? Pedir para pensar, tá doendo? Eu tô de olho, meu, tô de olho. Parar para pensar, olha só, se você parar para pensar, você vai ver que você precisa das palavras para pensar. Você pensa com conceitos. Estão compreendendo isso? Sim ou não, gente? Chama ela para mim, por favor. Essa idade é fogo, né, cara? Eu sei como é que é, também tinha muito sono. É contigo mesmo. Tá com sono. Muito sono. Foi pra balada ontem? Não. Quer uma água para acordar? Não. Mas tu vai acordar? Vai prestar atenção? O que eu estou te ensinando aqui vai te tirar, vai te dar muitas noites de sono, viu? Se tu não prestar atenção no que eu estou te falando, tu vai perder muita noite de sono. Escuta o que eu estou te falando. Então, olha só. Você usa a linguagem para raciocinar. E ela ajuda você a compreender o mundo. Mas isso vai um pouco além. Vocês sabem que na linguagem, na língua, melhor dizendo, nós temos a sintaxe e a semântica, não é, professor? Então o que nós temos? O que é a sintaxe? A sintaxe é as regras de como a gente deve usar a nossa língua, não é isso? O pessoal que está com a língua portuguesa, não vou perguntar porque eles devem estar na ponta da língua, mas vocês de terceirão aí, vocês que já estão se formando aí. É ou não é? O que é a sintaxe? Não é a nossa gramática? Eu posso falar nós? Não posso. Muito bom. Por que eu posso? Porque a fala sobrepõe a escrita, não é isso? É isso ou não é? Aí é que está o problema. Pô, você está com dificuldade de pensar, mas dificuldade de falar não, né? Então assim, não, para. Presta atenção aqui. Então, olha só. A questão é o seguinte, presta atenção, gente, isso aqui é importante. A premissa é que a sintaxe altera a semântica. O que é a semântica? O significado das palavras. Ou seja, conforme o jeito com que eu escrevo, ou com que eu falo, isso altera o significado. Estão compreendendo isso daí? Ou não? Sim ou não, gente? Sim. E aí vinha um outro salto. A linguagem não só ajuda a gente a compreender o mundo, mas a linguagem determina o nosso pensamento. Eu não vou me esmiuçar isso daqui, porque a gente ia precisar de uma semana de aula para a gente esmiuçar isso daqui. Eu só estou colocando como as premissas que eu vi lá no mestrado. A linguagem determina o pensamento. Então, olha só, por que é que lá pelas tantas se decidiu, pelo menos uma parte aí da elite brasileira, jornalistas, etc., que em vez de chamar presidente Dilma Rousseff, deveria se chamar presidenta? Por causa disso aqui. A sintaxe altera a semântica. Estão percebendo? Sim ou não? A linguagem determina o pensamento. Por que é que agora está com essa coisa de que você deve escrever na prova alunex? Alun X. Vocês não sabem disso, não? Não? É uma tendência que está surgindo aí que você não pode botar aluno, entre parênteses, aluna, ou botar aluna, entre parênteses, ou. Você tem que botar aluno, e botar um X. Porque o sujeito pode ser homem, mulher, trans, não sei o que, isso aqui. Já vou chegar lá. Então, essas coisas mostram para vocês isso que eu vi lá no mestrado, ou seja, essa premissa de que se você alterar a sintaxe, você está alterando o pensamento do sujeito. E você está alterando o jeito como ele compreende o mundo. Está claro isso aí para vocês? Sim ou não? Mas a coisa ia além. A outra premissa é o seguinte: a gente vem para esse mundo está
não é que está pronto, mas esse mundo está cheio de coisa, não é? Vocês nasceram, vocês não pegaram as coisas assim, tudo desde o início. Vocês já chegaram nesse mundo, já tem um monte de coisa acontecendo, não é isso? Sim ou não? Várias coisas já tinham vários significados. O mundo já estava repleto de coisas, significados, gente, línguas, etc. Então eles viram que é o seguinte, a cultura, ela é a matriz dos significados. Vou dar um exemplo para vocês. O que é a vaca para vocês? Olha, falando do animal, o que é a vaca para vocês? É um animal que a gente come, não é isso? Alguns não, alguns é só um animal. Não é isso? Sim ou não, gente? É ou não é? Não é um bichinho assim, uma vaca? Lá na Índia, ela é mais do que isso. Ela é, vamos dizer assim, um objeto sagrado. Estão compreendendo isso daí para vocês, gente? Sim ou não? Da onde que veio esses significados? E como que as pessoas aceitam esses significados? Porque quando elas nascem numa determinada região, num determinado povo, numa determinada nação, numa determinada comunidade, e extrai daquelas, e aprende com aquela comunidade o significado das coisas. Então a cultura da onde o sujeito nasceu, impregnou o sujeito de conhecimento. Está claro isso aí para vocês, sim ou não? Então a cultura molda a nossa visão de mundo. Se ela é uma matriz de significados, ela molda o jeito com que a gente vê o mundo. E é disso daqui que vem a ideia hoje tão falada do relativismo. Por quê? Porque se o significado que eu tenho das coisas é moldado culturalmente, e existe um monte de culturas no mundo que tem dificuldade até de se conversar uma com a outra, então obviamente não existe verdade absoluta. Não existe uma verdade que paira acima das culturas, que possa compreender todas elas. Veja, eu não acredito nessas coisas. Eu estou falando do que eu aprendi no mestrado. Está claro isso aí para vocês? Então, já que a visão de mundo, as nossas verdades são culturalmente moldadas, ou são construções culturais, não existe verdade absoluta. Está claro isso aí para vocês? Sim ou não? Agora juntem isso com a ideia de um revolucionário, de um mundo novo, com a ideia de agentes transformadores da sociedade. Qual é o papel do revolucionário, portanto? É alterar a cultura. Se a cultura é que molda os nossos significados, se ela é que é a nossa visão de mundo, ela nos dá a visão de mundo. Se nós temos um mundo aí todo problemático, caótico, onde nós temos que minimamente tentar estabelecer uma ordem, já que eu não percebo uma ordem transcendente, o que eu tenho que fazer? Alterar a cultura. Quem é o inimigo, portanto? A nossa própria cultura, a cultura ocidental. Qual é o pilar da nossa cultura ocidental? O cristianismo. Quem que nós temos que combater? O cristianismo. A cultura cristã. Entenderam? Sim ou não? Isso é tudo a política hoje em dia. A política hoje em dia se resume a isso que eu estou falando para vocês. O nome disso é guerra cultural. A cultura é elegida como espaço para o conflito. Nós não temos mais que pegar em armas, como foi a tentativa de Stalin, como foi a tentativa e até agora está lá, se bem que alterou bastante, mas de Mao Tse Tung na China, Cuba. Nós não temos que pegar em armas e forçar as pessoas a fazer as coisas como a gente quer. Vocês sabiam que, por exemplo, no caso do Stalin, lá da União Soviética, o grande entrave para que o sujeito se tornasse um comunista de fato, de alma, era justamente a cultura cristã ortodoxa dos russos.
E isso era identificado claramente, se pegar os estudos, e hoje em dia todo mundo fala isso claramente. Era uma tentativa de você lutar, só que na base da arma, da porrada. Né? E aí depois de quase um século, se bem que essa guerra cultural ela já vem desde a década de 50, 60 do século passado, eles dizem, não, nós temos que atacar a cultura. Então, modificando a cultura, modificamos a matriz de significados. Modificando os significados, nós modificamos o pensamento. Modificando o pensamento, eu modifico o homem. Modificando o homem, eu modifico o mundo. E aí eu tenho o meu mundo perfeito. Então, o pensamento revolucionário é o seguinte. Primeiro, ele diz que o mundo é ausente de sentido. Né? Por esse caos. De onde que vem? Por que essa revolta contra esse caos que ele vê? É por causa do sofrimento, gente. Então, vocês vão ver que muitos ateus, e ateus não estou menosprezando o ateu, estou tentando pegar o ateu daquele que sinceramente está querendo saber mesmo, não, o que de fato tem mesmo, existe Deus, não, mas ele está em coração sincero buscando isso, vai ver que o grande problema para ele é o sofrimento do mundo. Porque o sofrimento para ele é que gera falta de sentido. Como é que ele vai ver sentido numa coisa que ele só vê sofrimento? Estão compreendendo? O dia que vocês aí vão namorar, ou vão buscar as profissões, vocês vão ver que vocês vão sofrer, a pessoa do seu lado que você ama vai te magoar. E você às vezes vai se perguntar, mas qual o sentido disso? Para que eu estou sofrendo tanto? Por que isso? Às vezes vocês fazem escolhas na vida de vocês, desde o amigo que vocês andam, do que vocês fazem. Você vai dizer, mas para que tanto sofrimento? Na idade de vocês, um dos grandes problemas no Brasil na idade de vocês é o uso de drogas. E vocês vão ver precisamente que, se vocês tiverem maturidade, mais das vezes a busca por drogas é exatamente uma fuga do sofrimento que vocês estão sentindo, da dor que vocês estão sentindo. E vocês não têm culhão para aguentar o tranco, aí vocês buscam lá. E quando eu falo droga, eu estou falando de tudo, gente. Bebida alcoólica, maconha, todas elas. Um alcoólatra, por exemplo, é um sujeito que busca na bebida fugir das dores. Vou afogar minhas lágrimas. Não nos falava isso antigamente? Vou afogar minha dor. É isso. O que eu quero que vocês percebam é como a dor, o sofrimento, ele tem um impacto profundo na nossa alma. Estão compreendendo isso daí? Então, o revolucionário é aquele sujeito que, diante dessa imensidão de dor e sofrimento, ele não enxerga sentido no mundo, e aí depois o que ele faz? Ele diz, não, então eu tenho que modificar o homem para eu conseguir adquirir um sentido no mundo, para que eu construa um mundo que faça sentido, um mundo sem dor e sofrimento. Por isso que, mais das vezes, o revolucionário, ele tem na cabeça dele essa ideia utópica, de um paraíso, de um mundo perfeito. Se eu não me engano, foi Trotsky que disse certa vez que, quando se tivesse consumado o comunismo, um gari de rua seria um Michelangelo. Essa ideia de que todo mundo vai ser um gênio absurdo, porque vai estar liberto para poder usufruir de todas as capacidades humanas, etc, etc. Está claro isso daí para vocês, gente? Certo? Então, dá um exemplo aqui para vocês disso que eu estou falando para vocês de guerra cultural aqui. Homossexualismo versus homoafetividade. Então, num determinado momento se começou a falar do problema usando o termo homossexualismo, depois se alterou para o termo homoafetividade. Olha, se for usar o termo homoafetividade, eu sou homoafetivo. Eu amo meu pai, amo meu irmão, amo meu primo, amo meu filho. Ué, é ou não é isso que o termo está dizendo? Hã? Mas se eu pegar o termo homoafetivo e querer sobrepor ao termo homossexualismo, vocês vão ver que existe uma confusão. Homossexualismo é uma questão, diz especificamente sobre um impulso, uma vontade, um desejo de ter necessariamente relações sexuais com o mesmo sexo, do mesmo sexo. Estão compreendendo isso daí para vocês? Sim ou não?
Não tem nada com amar pessoas do mesmo sexo. Amar pessoas do mesmo sexo eu também amo, porra. Amo meu pai, amo meu irmão, amo meu filho. Tá claro isso daí para vocês? Sexo e gênero. Quando essa coisa toda de guerra cultural começou, lá na década de 50 e 60, usou-se muito a palavra sexo, porque naquela época eles queriam cindir, voltando a dizer para vocês, lembrando vocês, o problema é a questão cultural, e a cultura ocidental, e o centro da cultura ocidental é o cristianismo. Eles queriam, vamos dizer assim, cindir a família como núcleo da sociedade. Então eles começaram com o feminismo naquela época. Então se usou o termo sexo. A mulher tem que se libertar do sexo, ela tem que usar do sexo, e falaram um monte de coisa. Hoje, se você usar a palavra sexo, os mesmos revolucionários, né? Não digo os mesmos, mas né? Aqueles que se enquadram dentro da mesma corrente de pensamento, dizem, não, agora não quero mais falar de sexo, nós vamos falar de gênero. A palavra gênero, ela é uma palavra da linguística, não é, professora? Não é? Gênero é um termo linguístico, não é um termo que designa o sexo biológico. Estão compreendendo isso daí? Sim ou não, gente? Então, disso daí você já tem uma dimensão desse exemplo, dessa coisa de você querer. Não existem verdades. A nossa realidade, ela é uma construção cultural, porque é a cultura que molda a nossa visão do mundo. Portanto, não há problema nenhum em eu querer me construir como eu bem me entender. Então vocês vão ver, se já não viram daqui para frente, uma luta absurda pela liberação da pedofilia, pela liberação da necrofilia, e como já está acontecendo na Europa, pela liberação de você ter relações sexuais com fetos recém-nascidos mortos. Isso é até um filme, que agora me esqueci o nome, onde o sujeito é um ator pornô, não sei o que e tal, e uma das cenas finais do filme, o sujeito tem que ter uma relação sexual com uma criança recém-nascida. Então essas coisas te chocam, mas é justamente assim que começa a coisa. Primeiro eles chocam, depois eles começam os estudos científicos sobre aquilo ali, aí daquilo ali de crime passa a ser o que? Uma doença, e depois já não é mais doença, mais uma coisa que é natural dos impulsos humanos, porque, afinal das contas, não existe realidade, não existe natureza, tudo é uma construção cultural. Hoje que vocês aí, que alguns de vocês, ou talvez até a maioria, deva achar normal o homossexualismo, LGBT, etc., a minha geração já não achava tão normal assim, ainda que eu tivesse meus amigos e nunca tivemos problema. Mas vocês, quando tiverem a minha idade, eu estou chegando na casa dos 40, vocês, quando tiverem a minha idade, vocês vão lembrar do que eu estou falando para vocês vão ver as pessoas na idade e vocês achando normal pedofilia. Mas como é normal pedofilia? Como é normal eu ter relação com meu pai e com a minha mãe? E é isso que eles estão tentando liberar. Mas por que isso? Porque você tem essas premissas que eu coloquei para vocês aqui, que você aceita. Então, vamos lá, gente. O que é essa guerra cultural? É a instalação do caos para a dissolução da atual ordem e a posterior implantação de uma nova ordem, de um novo homem. Isso é a política hoje em dia. É o aumento do controle para o estabelecimento de uma ordem utópica. Como que isso faz? O sofrimento gera ausência de sentido. A ausência de sentido gera desorientação. Nos livramos da desorientação na medida em que ganhamos controle sobre as coisas. Ou seja, a ausência de sentido é substituída pela presença e o aumento do poder. Isso é uma coisa, quando você não vê sentido nas coisas, quando você se sente desorientado, você automaticamente sente uma vontade irresistível de controlar aquela situação. Por quê? Porque ela te gerou sofrimento. E ela gerou um sofrimento que você não compreende. E por você não compreender, o que te sobra? Você querer controlar. Olha só,
Isso se dá, por exemplo, quando um revolucionário, ele sente, por exemplo, se você pegar, você consegue captar muito bem os nossos políticos de hoje, aquele que vê, por exemplo, o problema do homicídio na rua. O Brasil é um dos países mais assassinos do mundo. Como é que o revolucionário pensa, segundo isso daqui? Ele sofre também. Eu estou tentando pegar os caras com boa intenção, né? Aquela coisa, né? O cara é ingênuo ou incapaz, mas ele tem boa intenção. Ele vê o sofrimento das pessoas, ele se sente, ele se coloca na situação do outro. Como é que ele vê? Mais controle, o Estado controlando, vamos controlar as armas, vamos não sei o quê. Aí o que ele diz? Armas matam. Armas não matam, meu filho. Quem mata é o ser humano. Se eu pegar essa minha lapiseira aqui, enfiar no olho de você e atingir o cérebro de vocês, eu posso matar. Agora eu vou dizer, a minha lapiseira mata, hein? Não mata. Não são as armas que matam, são os seres humanos que matam. Estão compreendendo isso? Quando que todos os estudos demonstram que, para você diminuir a criminalidade, você libera o uso de armas, de posse de armas, não digo nem porte, mas de posse de armas para a população. Os dados estão aí para provar, assim, não tem mais nem o que querer discutir do ponto de vista estatístico essa questão. Então, gente, o controle da linguagem, que é essa necessidade de você querer controlar a linguagem de forma a você querer modificar o mundo, né? Ela é a maior tirania que o homem já construiu na face da Terra. Nada é mais tirânico do que eu querer controlar, dominar a consciência das pessoas. E é nisso que está se baseando a nossa política. É nisso que está correndo a nossa política hoje em dia. Controle da linguagem, o controle do que você fala. O politicamente correto nada mais é do que isso. Uma busca alucinante por querer controlar a linguagem, porque se eu controlar a linguagem, eu controlo o que você pensa, controlo o que você sente. Isso é a maior tirania que o homem já inventou. Então, fechando a questão aqui, o revolucionário, como agente transformador da sociedade, deve ocupar os espaços para fazer a revolução desde dentro do sistema. Essa é a teoria do Antônio Gramsci, que eu não sabia que era, fiquei sabendo muito tempo depois, né, que elabora toda essa questão de você usar a cultura como um espaço para fazer a sua revolução. Qual é o resultado disso? Você tem um esmagador declínio da inteligência. Desculpa dizer isso para vocês, mas eu preciso dizer isso para vocês. Vocês estão aí com idade entre 16, 14, 16, 17, 18 anos. Mas a verdade é isso. O projeto do Gramsci, o Brasil foi o local onde o projeto gramsciano mais avançou no planeta Terra. Foi um projeto instaurado pelo PSDB e pelo PT, pelo senhor Fernando Henrique Cardoso e o pessoal do PT. Foi o projeto que mais chegou, onde mais se conseguiu chegar longe com esse projeto no Brasil. Foi o Brasil. E o que você tem? Ao longo do tempo, você vê todos os países com um aumento do QI. Se vocês quiserem, depois eu dou os dados estatísticos onde você encontra esses dados. Houve um aumento do QI. O Brasil foi o único lugar que caiu. O QI do Brasil caiu. Desde quando esse projeto gramsciano vem sendo implantado no Brasil? Olha, no fundo, desde um pouco antes da contra-revolução militar. Desde um pouco antes de 64. Mas se agravou muito em 64. Depois de 64, quero dizer. Mas desde lá que eles vêm fazendo isso daí. E você vê que o QI do Brasil caiu drasticamente. Uma incapacidade para o desenvolvimento da maturidade humana. Você vê, por exemplo, pessoas na minha idade ainda vivendo na casa da mamãe e do papai, onde tem comidinha prontinha,
onde você tem a roupinha de cama limpinha, onde você não faz porra nenhuma dentro de casa, né? Você vive como um adolescente de 14, 16, 18 anos. Certo? É natural que na idade de vocês, né, a mamãe faça tudo para vocês. Que a mamãe mime vocês. Mas não é normal você estar com 40 anos e você não ter dado conta da sua própria vida. Acontece que esses sujeitos, né, ainda que vivam assim, né, dependentes dos pais, e mesmo quando saem fora, não é porque estão morando sozinhos que são maduros, não se trata disso. Estou dando um exemplo só. Mas você vê um aumento absurdo que as pessoas sentem de ter um Estado que tutele as suas próprias condutas, como fosse um pai. Revolução, como atacaram os valores cristãos, né? O pai, a mãe, a família já não tem mais autoridade, permanece a autoridade de quem? A autoridade do Estado. Então você vai ver um monte de gente mimada, imatura, pedindo, eu quero que o Estado me tutele, eu quero que o Estado diga o que eu posso e o que eu não posso fazer. Não que eu não seja a favor da ordem, eu sou a favor da ordem, né? Mas eu não quero um Estado que limite a minha liberdade. É como, por exemplo, a questão das armas. Então, gente, qual é o caminho que eu tomei? Diante de tudo isso daí, qual é o caminho que eu tomei? Eu me perguntei, o que é a realidade? O que eu posso dizer é que a realidade a gente não controla, que é o grande problema deles. Eles querem controlar a realidade. A realidade você não controla, a realidade você contempla. E são duas disposições de espírito completamente diferentes. A existência de Deus, eu comprovei a existência de Deus pela existência dos milagres. Para mim, foi o caminho que eu segui. Se ele existe ou não existe, eu quero saber o que é essa coisa de milagre. Quem tiver interesse, procure conhecer o Padre Pio de Pietrelcina, que foi no século passado. Vale muito a pena. Se você está com essa dúvida sincera, Deus existe ou não existe, etc., procure sobre os milagres. Garanto para vocês que vai ser revelador. Esse R aí com R maiúsculo. A existência de uma ordem que nos é impossível de pensar fora dela. Então, aquela ideia do Nietzsche, eu percebi que é o seguinte: você é obrigado a pensar em unidade, em espaço, em movimento. Lembra daquele exemplo do Nietzsche? Um espaço onde as moléculas se movem aleatoriamente, etc., num caos desordenado? Não é um caos. Aquilo não é um caos radicalmente falando. Aquilo é uma emulação. Caos seria o seguinte: mas como assim molécula? Caos seria eu botar essa lapiseira em cima dessa mesa e ela cair, uma hora ela ficar, uma hora ela cair, ela ser uma lapiseira, mas eu não conseguir identificar ela como uma lapiseira. Quer dizer, é impensável você pensar um caos do ponto de vista radical. Você pensa o caos somente desde um ponto de vista de uma ordem já pré-estabelecida. Você pensa uma coisa, você já pensa numa unidade, não pensa? Você é obrigado a pensar as coisas na sua essência, na sua unidade. Você já tem uma posição, você tem movimento. Então, eu percebi que essa ideia do caos, ela é uma ideia mal posta, por assim dizer. Mal colocada. O que você tem de fato é o seguinte: você pensa uma certa desordem, um espaço de aleatoriedade dentro de uma noção de ordem maior. Se você pegar, por exemplo, física quântica, né? Em física quântica existe o princípio da incerteza, de Heisenberg. Então lá diz, você não consegue determinar. Mas aquilo ali, essa incerteza do princípio de Heisenberg, está contido dentro de um quadro geral de certezas. Estão compreendendo isso daí, gente? Então aquela lógica se inverte, por assim dizer. Então, a existência muito maior de bem do que de mal. Eu compreendi que é o seguinte: a gente sofre muito, dói muito, e aí a gente tem uma propensão a focar na dor, no sofrimento e no mal, ao invés de a gente olhar o bem. Só para vocês terem uma ideia. Qual é a coisa que vocês mais precisam no mundo? Ar para respirar. Ar é uma coisa que existe em praticamente qualquer lugar desse planeta. A segunda coisa que vocês mais precisam é de água. Água é a segunda coisa que mais tem nesse planeta. Estão compreendendo isso daí para vocês? Então você pode, eu não tenho a minha Ferrari que eu queria, eu não tenho o meu PlayStation 4 Pro, eu não tenho o meu PC que eu queria. Mas é o seguinte, meu filho, isso daí você está sofrendo por causa dessas coisas, mas você não está vendo assim uma imensidão de bondades e de bens que você tem à sua disposição.
e que tinha de graça, basicamente. Tá certo? A política, assim, do meu ponto de vista, se torna um exercício de buscar o bem comum. E esse bem passa necessariamente por emular uma ordem que transcende, ou seja, já não é uma ordem que é uma construção meramente cultural, mas é percebendo que existe uma ordem no cosmos, no universo, uma ordem divina, uma ordem transcendente. A ordem social humana, ela está no bem maior, no bem comum, desculpa. E isso é uma busca por você emular essa ordem transcendente. É exatamente o oposto do revolucionário. E aí eu me tornei um conservador. Porque a ideia aí é você olhar para o passado e ver o que é que do passado funciona. O que é que do passado deu certo até aqui. Quais são as experiências do passado que são positivas e quais são as que são negativas. E aí, a partir disso, você toma alguma posição política. Entenderam, gente? Entenderam? Então, a política de hoje em dia, tudo foi politizado por essa questão da cultura. Tudo foi politizado, as universidades, as profissões. É só você pegar o jornalismo. Tudo foi politizado. O jornalismo já não quer mais te dar informações sobre a realidade. O jornalismo, a função dele é transformar a sociedade. Tem até um livro do amigo meu, do Christian de Rossa, aqui de Florianópolis, chama-se Transformação Social. Eu até devia ter trazido o livro, eu não trouxe. Que ele trata especificamente desse tema. Certo? Então, quando vocês olharem para a política hoje, evitem essa busca de vocês, porque é muito propício na idade de vocês, essa coisa de você ter uma ideia nova de tudo, querer reformular as coisas. Isso é muito bom, mas isso não é bom, inteiramente bom. Isso tem que ser sabiamente usado para ser bom. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é a minha história e como que eu enxergo a política hoje. E com isso dá para vocês, eu não estou trazendo nenhuma conclusão aqui para vocês, se vocês notarem. Eu simplesmente estou trazendo para vocês as experiências que eu tive e como que eu enxergo a política. E espero que vocês tirem as conclusões de vocês. Certo? Muito obrigado, gente. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, assim, gente, já vi que ninguém vai ter pergunta. Vai ter pergunta, só para saber. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, assim, só para dizer, muito do que eu aprendi, dessas coisas que eu passei para vocês, foi estudando, comigo mesmo. Eu indo atrás, estudando essas coisas. Formando a minha biblioteca pessoal, comprando os livros, estudando. Então, muito do que eu aprendi aqui vem do curso que eu fiz e que eu faço com o professor Olavo de Carvalho. A ele eu devo muita coisa. Então, se eu cometi algum erro aqui, alguma coisa, esse erro, a responsabilidade é inteiramente minha. Eu assumo inteiramente a responsabilidade por algum erro que eu tenha cometido. Mas se eu tive algum acerto, os méritos também são do professor Olavo. Eu devo muito a ele. Ele especificamente, tem outras pessoas como o filho dele, que eu também estudei, mas assim, especificamente é o professor Olavo. Devo muito a ele. E queria fazer um convite, quem tiver interesse, para fazer o seminário do professor Olavo, fica o convite. Se alguém tiver interesse, fala com o Gustavo, depois eu passo o link para vocês. Vale muito a pena. Garanto que se vocês estão em busca de conhecimento verdadeiro, se vocês estão interessados em ficarem mais inteligentes, o curso é para vocês. Isso eu garanto para vocês. Certo? E assim, então, alguns conselhos, já que você não tem perguntas para dar, alguns conselhos que eu poderia dar para vocês escaparem um pouco desses problemas que eu enfrentei, e vocês possam enfrentar a política do nosso país de uma outra forma. Cuidem com a amizade de vocês. Mantenham o foco. Foquem naquilo que vocês queiram. Foco. Ter foco é fundamental. Todo dia fazer, nem que seja só um pouquinho, mas todo dia fazer aquilo que vocês querem fazer. Foco. Busquem a maturidade o mais rápido possível. Parem de mimimi, enhenhê, enhenhô. Entendeu? Para com isso. Isso é chato. Isso é tolo.
Isso é insuportável em determinadas idades. Parem com mimimi. Tomem vergonha na cara e comecem agora a maturidade de vocês. Né? Não estou dizendo isso porque vocês são imaturos. Vocês estão numa fase que vocês estão, né, passando, né, da adolescência, né, e começando para a juventude. Essa juventude é próprio o processo de amadurecimento. Procurem ser maduros. E uma forma que vocês têm de se tornarem maduros o mais rápido possível é assumindo responsabilidade. Se vocês não entenderam nada do que eu falei, viu, Gustavo? Não entenderam nada do que eu falei hoje aqui, fiquem pelo menos com isso. Comecem a assumir responsabilidade na vida de vocês. O máximo que vocês puderem. Ah, mas aí tem coisa que eu não estou fazendo bem feito. Foda-se. Assuma. Faça. Vá atrás. Ah, mas está difícil. Foda-se de novo. Faça. Vá atrás. Assuma o máximo de responsabilidades que vocês conseguirem. Se vocês só estudam, vocês não trabalham, comece a assumir responsabilidade de casa, ajudar o pai e a mãe. Sem a sua mãe pedir, sem o seu pai pedir. Começa a fazer. A fazer mesmo. Não, vai ser minha responsabilidade agora aqui fazer tal coisa dentro de casa. Assumiu uma, assuma a segunda. Assumiu a segunda, assuma a terceira. E vai em frente, não pare. É a melhor forma que você tem de você assumir, assumindo responsabilidade, de você ganhar maturidade e você se tornar a pessoa que você quer na vida. Senão você vai se tornar igual a esses caras de 40 anos de idade, cheio de mimimi, entendeu? Que não consegue nem se sustentar na vida. Compreenderam, gente? Tá? Esses são os conselhos que eu queria dar para vocês. Tá? Gustavo, então, desculpa ter interrompido, mas era isso. Tá? Obrigado.